Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se coloque de pé rapidinho, nós vamos receber o pastor Johnny para ministrar a palavra do Senhor, para abençoar a nossa vida através da palavra. E eu creio que, como sempre, Deus vai falar conosco através da boca desse homem de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar pela vida desse homem de Deus, pastor Johnny, que tem nos ensinado tanto, tem sido, Deus, um suporte em nossa vida espiritual. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Obrigado porque o Teu nome é glorificado, Senhor, na vida deste homem. Que Tu use de forma poderosa nesta noite, como Tu sempre tens usado. Toca o nosso coração através da Tua palavra, Pai. É assim que nós pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz, igreja. É bom, é muito bom estar aqui, irmãos. Muito bom mesmo. Quero agradecer todo o carinho da igreja, dos irmãos com a gente e cuidando de nós, providenciando tudo o que precisávamos aqui. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a respeito, falamos nesses dias sobre uma igreja relevante, numa sociedade que se transforma o tempo todo e passamos aí pela pandemia, estamos caminhando para o final dela, embora não tenha ainda terminado completamente, mas ela modificou muito a nossa vida, a nossa sociedade. E pensando numa igreja relevante, que é o tema também desta mensagem hoje à noite, antes de entrar no tema propriamente dito, compartilho aí com os irmãos alguns anos atrás, fui convidado para ministrar algumas aulas lá no Instituto Teológico da Igreja Assembleia de Deus em Gaspar. E em algumas aulas lá começaram a participar dois jovens, um de nome Boaz, talvez vocês conheçam, e outro de nome Edilson. E era notório que saíam de cada aula lá um pouco incomodados, né, pensativos, e com tudo isso, Deus foi trabalhando no coração deles. E hoje estar aqui, nesse final de semana, estar aqui com os irmãos e contemplar tudo o que Deus fez, faz e continuará fazendo, através desses irmãos, da equipe pastoral, dos irmãos que compõem a igreja, as lideranças, os participantes da comunidade, o que Deus está fazendo com essa igreja relevante nessa sociedade é algo extraordinário. E para vocês dois, de uma forma muito especial, Edilson e Boaz, eu quero dizer, fazer minhas as palavras de João, quando ele escreve na terceira carta, lá no finalzinho da Bíblia, é um único capítulo, essa terceira carta, e o verso 4 diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir e agora ver que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Considero vocês meus filhos. E realmente não há alegria maior. E não há como não se emocionar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida da igreja. Porque não há maior alegria do que realmente ver que vocês andam na verdade. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E quando pensamos numa igreja relevante, não podemos fugir da missão da igreja. E Jesus resumiu a missão da igreja de uma forma muito prática e simples, nesse evangelho que Mateus escreveu, citando o que Jesus disse no Sermão do Monte.
E lá no verso 14 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim, ó, vocês são a luz para o mundo. Vocês são a luz do mundo. E aí ele explica, olha, não tem como você esconder uma cidade que está construída sobre um monte, porque a iluminação da cidade vai aparecer. Do mesmo jeito, ninguém pega uma lamparina e coloca debaixo de um cesto ou debaixo da cama, um lugar onde ela não vai cumprir o seu papel, mas vai colocar num lugar que ela vai aparecer e vai iluminar todo mundo que está dentro da casa. Ou seja, uma luz, ela existe para iluminar. Eu até trouxe uma lanterna, pedi para o irmão trazer aqui. Uma lanterna, ela serve para quê, irmãos? Para iluminar, para indicar o caminho. Se ela não fizer isso, vai servir para alguma coisa? Não. Aí por isso Jesus lá no verso 16, ele vai dizer assim, ó. Verso 16, assim brilhe também a luz de vocês, como lanternas. E eu quero hoje dizer aqui que cada de vocês é uma lanterna de Cristo. É uma lanterna do Senhor, amém? E assim então brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e o resultado disso seja que o Senhor Deus seja glorificado. O nosso objetivo todo é que Deus seja glorificado. A nossa vida, nós existimos para glorificar o Senhor Deus. E assim, somos lanternas para iluminar o caminho das pessoas. Quando lemos esse texto e pudemos compartilhar um pouco sobre ele durante esses 2 dias que aqui estivemos, nós compreendemos que quando Jesus diz que a gente é lanterna, ou melhor, quando Jesus diz que a gente é luz e que a gente deve brilhar e que a nossa luz brilha quando nós fazemos coisas boas pelas pessoas, que são as boas obras, é o mesmo que o papel de uma lanterna. A nossa luz brilha, nós brilhamos e brilhamos no sentido de iluminar o caminho das pessoas. Quando fazemos uma coisa boa por elas, por qualquer pessoa na nossa sociedade, quando você faz uma coisa boa por qualquer pessoa, você brilha, você ilumina o caminho daquela pessoa. E quando a vida dela melhora por causa das coisas boas que você fez, não há como não glorificar o Deus que move você a fazer isso. Isso é uma bênção. Mas veja lá, irmão, abra sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse no capítulo 3. Hoje pela manhã nós falamos da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, a igreja que era uma igreja referência, uma igreja relevante na sociedade onde estava inserida, uma igreja que começou no Pentecoste, uma igreja que com a pregação de Pedro subiu para o número de convertidos para 3.000 e depois foi para 5.000 e foi o evangelho seguindo e chegou até a gente aqui. Mas na narrativa bíblica, nesse primeiro século de implantação do cristianismo, a última igreja que a gente vê um relato dela é a carta que, na visão do apóstolo João, que ele recebeu lá na ilha de Patmos, a visão do Apocalipse que ele teve, o anjo do Senhor envia uma igreja, aliás, o Senhor Jesus envia uma igreja ao anjo da igreja em Laodiceia. É a última das igrejas citadas, a carta à igreja em Laodiceia. Eu quero ler essa carta com os irmãos, porque ela tem uma referência muito grande com essa questão de ser relevante onde a gente está plantado. E a igreja de Laodiceia recebeu essa carta, e para a gente entender um pouco melhor essa carta, a gente tem que entender o contexto da igreja de Laodiceia e onde ela estava inserida.
Para os irmãos terem uma ideia, a igreja, a cidade de Laodiceia, ela fica até hoje localizada num vale chamado Vale do Lico. E esse vale tem 3 cidades importantes: a cidade de Colossos, que Paulo inclusive escreve à igreja que está em Colossos, que é a carta aos Colossenses, e tem uma outra cidade chamada Hierápolis. E essas cidades, elas têm uma característica muito interessante. A igreja de Hierápolis, o próprio nome hiero, que é da origem é uma palavra fogo, né? Ou quente, algo quente, é porque na cidade de Hierápolis, que ficava uma parte um pouco mais alta daquele vale, essa cidade ela é conhecida até hoje pelas fontes de águas termais com funções medicinais naquela cidade. Então aquela cidade ela tinha uma utilidade muito grande, porque aquelas águas, aquelas fontes forneciam aí esse componente medicinal para tratamentos de saúde, quando a medicina ainda não era muito desenvolvida. E mesmo sendo desenvolvida, a água quente ela tem um poder muito grande, né? A gente até hoje, quando se machuca muito, ou coloca gelo, ou depois coloca compressa de água quente, né? Ou é frio ou é quente. E aí a cidade de Colossos é um outro oposto. É uma cidade que é conhecida pelas fontes de água fria, onde essa água fria ela é boa de beber. Ela é refrescante, um vale com bastante calor, né? Ter uma água fresquinha para beber é muito útil. Já a cidade de Laodiceia não tinha nada disso, não tinha nem fonte de água quente e nem fonte de água fria. A água que chegava até Laodiceia, ela vinha por aquedutos de Hierápolis, água quente. Chegando em Laodiceia, a água estava morna. E aí os viajantes que passavam por lá e queriam beber água fresca, não tinha. E para quem está com sede, beber água quente, água morna, só dá vontade de vomitar mesmo. Não é verdade? Mas Laodiceia tinha umas características muito, muito legais também. Ela era, dentro desse vale todo, um poderoso centro bancário. Era uma cidade rica. E também ela era conhecida por produzir um tipo de lã preta, que era muito utilizada para tecelagem. E também umas plantas que tinha nessa cidade, que eram usadas para produzir um colírio medicinal muito utilizado na região. E é nesse contexto que a igreja que está ali em Laodiceia recebe essa carta. E agora, com esse conhecimento, observem o que a carta diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que coisas que ele diz? Presta atenção. Ele diz assim lá no verso 15, Apocalipse 3,15: conheço as tuas obras. Conheço as obras que você realiza. Eu sei o que anda fazendo. Eu sei o que você anda fazendo. E aqui é uma palavra para a igreja. Igreja. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estou sabendo de tudo. Nada passa desapercebido. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, porque assim você é morno, e não é nem quente e nem frio, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Algumas interpretações que tenho ouvido ao longo dos anos aí a respeito desse texto, pessoas dizendo que a igreja, os crentes têm que ser quente, eles têm que ser pentecostais, fervorosos, e ser quente é isso. E já por outro lado vão dizer os crentes que são frios, ou seja, muito teóricos, muito acadêmicos, muito teológicos, na formalidade, esses são os crentes frios. Meus irmãos, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O que o texto está dizendo justamente é a questão de utilidade, de relevância e resultado para o reino de Deus. Uma igreja que traz resultado para o reino de Deus, para o engrandecimento do nome do Senhor. A igreja de Laodiceia não era nem quente e nem fria, não tinha utilidade como água termal, medicinal, não tinha utilidade como água fria que saciava a sede das pessoas. Uma igreja inútil, uma igreja irrelevante, embora se achasse o contrário, porque ela dizia assim, verso 16, olha, verso 17, você diz, eu sou rico, estava lá no centro bancário, né? A economia em alta, povo rico, não faltava dinheiro, pois você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas Jesus olha para aquela igreja e para as pessoas que a compõem e diz, olhe, você não está percebendo, você não está conseguindo enxergar, que na realidade, você não é nada disso não. Você não sabe que na verdade você é uma pessoa infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque você está numa cidade que tem riqueza, mas você é pobre. Você está numa cidade que tem roupas, fabrica roupas, tem roupas em abundância, mas você, igreja, anda pelado, mostrando a vergonha da sua nudez, sendo antiético, a vergonha de fazer coisas erradas. E é cego. Mora numa cidade que produz um colírio medicinal muito bom, mas não utiliza essa medicação, e aí a cegueira faz com que você não enxergue a realidade espiritual das pessoas. Na verdade, aqui nós temos um veredito para uma igreja, onde Jesus diz, igreja, vocês aí em Laodiceia estão sendo uma igreja que está presente, que existe, mas é uma igreja irrelevante. E por isso eu quero fazer um acordo. E Jesus então propõe um acordo para aquela igreja, para que ela venha se tornar uma igreja relevante. E ela diz lá no verso 18, diz assim, aconselho-te que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus continua dizendo na carta, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma outra interpretação errônea que é feita nesse texto é dizer que Jesus está à porta do coração do incrédulo para que, ouvindo a sua voz, Jesus entre na sua casa e lhe traga salvação. Não é isso que Jesus está dizendo, embora Jesus faz isso. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele está
à porta da igreja, porque a igreja se acha tão autossuficiente que até Jesus ficou para o lado de fora. Isso me faz lembrar de um episódio do Antigo Testamento, quando Abraão é chamado por Deus para oferecer um sacrifício do seu próprio filho, onde Deus testa a obediência de Abraão, e os dois vão caminhando lá para o monte, para o lugar onde Deus ordena que seja feito o sacrifício. E aí os dois chegam lá e o menino Isaac fica um pouco preocupado, diz: pai, a gente veio oferecer sacrifício? Sim, está aqui o altar, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está tudo prontinho aqui, mas cadê a ovelha, cadê o... né? Para oferecer o sacrifício. Aí o pai tem que dizer: filho, é você mesmo. E aí ele amarra o filho, coloca lá tudo, e quando ele vai pegar a faca, o cutelo, né, para poder fazer o sacrifício, matar o filho, colocar fogo no holocausto, uma coisa tenebrosa isso, mas enfim, Deus ali mandou e Abraão ia fazer. E na hora que ele ergue a faca, ergue o cutelo para ferir o filho, ele ouve um berro de uma ovelha. Deus providenciou ali naquela hora, e o anjo do Senhor falou: Abraão, você não negou seu filho, e nós hoje somos herdeiros da bênção de Deus, que Deus deu a Abraão até os nossos dias, por causa dessa obediência. Mas por que estou contando isso? Porque na hora que ele ergueu a faca para ferir o filho, apareceu o cordeiro. O cordeiro é a representação de Jesus na igreja. Irmãos, o culto onde o cordeiro não aparece, o cutelo desce e fere pessoas. A igreja onde Cristo não está presente, pessoas saem feridas, machucadas e nunca mais voltam. E não querem saber de reino de Deus, não querem mais saber de igreja, e é por isso que nós temos na nossa sociedade muita gente que se compõe aquele grupo dos sem igreja, que não querem saber de reino de Deus, não querem saber de igreja, porque foram machucados. Porque em muitas igrejas Cristo já está do lado de fora e as pessoas conduzem o reino, conduzem o seu reinado sem o reinado de Deus na vida delas. E o resultado é tenebroso, irmãos. É frustrante, é triste. E é por isso que a igreja precisa ser relevante. Eu trouxe um trecho de uma carta. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Está em algum lugar aqui na minha Bíblia. Está aqui. É o trecho de uma carta escrita por Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, quando ele estava preso na prisão em Birmingham. Ele escreveu uma carta enorme, tem toda ela na internet para quem quiser ler uma hora dessa, vale a pena ler. Mas tem uma parte que ele escreve e ele se refere à igreja. E ele diz nessa carta assim: houve um tempo em que a igreja era bastante ponderosa, no tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por ser considerados dignos de ter sofrido por aquilo em que acreditavam. É interessante, Hebreus capítulo 11 fala para a gente sobre isso, na galeria dos heróis da fé, vários que fizeram muitos milagres, muitas coisas, mas tem lá no verso 36, 37, um povo lá que foi cerrado ao meio, foi maltratado, foi xingado, foi preso, foi zombado, passou necessidade, mas tiveram esses infortúnios nas suas vidas por grande alegria, por participar dos sofrimentos de Cristo. Enfim, naqueles dias a igreja, diz a carta de Martin Luther King Jr.,
Naqueles dias a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e princípios da opinião pública. Era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Quando os primeiros cristãos entravam em uma cidade, as pessoas no poder ficavam transtornadas e imediatamente buscavam condenar os cristãos por serem os perturbadores da paz e forasteiros agitadores. Mas os cristãos prosseguiam com a convicção de que eram uma colônia do céu, que devia obediência a Deus e não ao homem. Pequenos em número, eram grandes em compromisso. Eles eram intoxicados demais por Deus para serem astronomicamente intimidados. Com seu esforço e exemplo, puseram um fim em maldades antigas como o infanticídio e duelos de gladiadores. Foram os cristãos que colocaram fim nisso na antiguidade. Agora, as coisas são diferentes. Com tanta frequência, a igreja contemporânea é uma voz fraca, ineficaz, como um som incerto. Com tanta frequência, é uma defensora do status quo. Longe de se sentir transformada pela presença da igreja, a estrutura do poder da comunidade normal é confortada pela sanção silenciosa e com frequência sonora da igreja das coisas tais como são. Mas o julgamento de Deus pesa sobre a igreja como nunca pesou. Se a igreja atual não recuperar o espírito de sacrifício da igreja primitiva, perderá sua autenticidade. Será privada da lealdade de milhões e será descartada como um clube social irrelevante com nenhum significado para o século XX e eu acrescento, para o século XXI. Todos os dias encontro pessoas jovens cuja decepção com a igreja tornou-se uma repugnância absoluta. Carta escrita em 16 de abril de 1963, quando ele estava relatando a quietude, a indiferença, a irrelevância da igreja na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Uma igreja irrelevante para a sociedade. Irmãos, quando lemos aqui no Apocalipse a carta à Laodiceia, nós encontramos aqui Deus, através de Cristo, propondo um acordo para que, sabia que Deus é tão moderno que ele tem um shopping center? E no shopping center de Deus tem pelo menos 3 lojas lá, e o conselho de Jesus é para que nós, igreja, vamos até o seu shopping para a gente comprar joias, comprar roupas e comprar colírio na farmácia. Todo shopping tem loja de roupas, tem joalheria e tem farmácia. Curiosamente, né? E Jesus então diz, olha, vai lá aconselho-te, verso 18 de Apocalipse 3, diz lá, aconselho-te que você então compre de mim, para que você se torne uma igreja relevante, você precisa dessas 3 coisas. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O que é esse ouro refinado pelo fogo? Eu gosto do texto lá de Isaías capítulo 43, abra sua Bíblia lá, Isaías 43, você vai encontrar uma palavra do Senhor através do profeta, dizendo assim, verso 1, mas agora assim diz o Senhor, e é o Senhor dizendo para você aqui hoje, eu criei você, eu formei você, e te chamo pelo teu nome, assim como ele fez com Jacó e Israel, assim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel,
É a mesma coisa que Ele diz para você hoje, chamando pelo seu nome e dizendo: eu te formei, eu criei você, e por isso não tenha medo, porque eu remi você. Eu recebi você e transformei a sua vida, perdoei os seus pecados, e por isso agora você é meu, chamei você pelo seu nome. E quando você então passar pelas águas, e as águas aqui são as dificuldades, os problemas que você passa na sua vida. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. A partir de agora você não estará mais sozinho em momento algum da sua vida. Quando passar pelos rios, eles não submergirão você, ou seja, poderá dar até a impressão de que você vai morrer afogado, porque talvez não vai dar pé, você vai ver, não tem o que fazer, eu estou aqui perdido, no meio desse aguaceiro todo, numa circunstância tão difícil, eu vou morrer afogado, isso vai acabar com a minha vida, pois em nome de Jesus lhe digo, não vai. Não vai, porque o Senhor está presente na sua vida. Não vai porque o Deus Todo-Poderoso está inserido e interferindo na sua história para que você se torne mais do que vencedor em todas as coisas. Essa é a mensagem da palavra. O que é o ouro refinado pelo fogo? E o texto continua dizendo lá: quando passar pelo fogo não te queimará e nem as chamas o atingirão, porque eu, Senhor, estou contigo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que acontece é que tanto a água quanto o fogo são essas circunstâncias difíceis que vêm sobre a nossa vida e parece que vão nos destruir. Não vão. O ouro refinado pelo fogo são essas experiências pessoais que você tem com o Senhor Deus, que o tornam tão enriquecido que você sabe que você, quando passar por alguma dificuldade, basta orar, levar ao Senhor Deus a sua petição, porque aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você pede, ou até mesmo aquilo que você pensa, esse é o Deus Todo-Poderoso, que lhe dá experiências pessoais com Ele, onde você é abençoado e você terá a palavra para enriquecer e abençoar outras pessoas também. Há muitas pessoas da sociedade esperando a sua boa notícia, a boa notícia que está no seu coração. Que boa notícia é essa? A boa notícia de que assim como você foi abençoado, foi orientado, fez o que Deus mandou e Deus deu vitória, Deus pode fazer com as pessoas que estão lá na sociedade. Você é testemunha do poder de Deus, de experiências enriquecedoras com o Senhor. Depois de comprar uma joia, de ir na joalheria, você é chamado então, convidado, aconselhado, ninguém é obrigado. Jesus não obriga ninguém a nada, mas Ele dá um conselho, propõe um acordo, e você faz se você quer. Você vai então na loja de roupas brancas. O Apocalipse nos fala de que as roupas brancas simbolizam aquela vestidura que usa aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Isso significa quando você então reconhece que fez um monte de coisa errada na sua vida e que precisa ser liberto dessas coisas erradas. A Bíblia chama isso de pecado. É quando então você decide, olha, eu não quero mais viver sob o peso dessas coisas erradas que eu fiz, eu quero me libertar disso tudo. Saiba que no shopping do Senhor tem a solução para isso. É você comprar roupas brancas. O que são essas roupas brancas? É você orar e dizer: Jesus, eu fiz isso de errado, eu fiz essas coisas todas, eu estou arrependido e eu não quero mais viver com o peso dessas coisas na minha vida. Por isso eu confesso isso para o Senhor e peço que o Senhor me perdoe. E nessa hora, num ato espiritual, o Senhor vem e purifica a sua vida com o sangue dele, sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que você pudesse não mais viver com o peso das coisas erradas da sua vida, mas que você então possa viver uma nova vida, uma vida abundante, uma vida
plena, uma vida realmente viva. E não estar aí respirando, mas vivendo como morto, cabisbaixo, triste, desestimulado da vida, sem rumo, sem saber o que fazer, sem propósito, com uma vida irrelevante até mesmo para você. Mas quando você é perdoado, quando você é restaurado, você experimenta essa vida nova, essas coisas novas com Deus. Aí você vai pegar a Bíblia, vai ler, vai entender um texto da Bíblia, poxa, isso muda a minha forma de pensar, que coisa legal. Aí você descobre que os princípios da Bíblia, eles existem não para ser um monte de regra, de dogma que você pode e não pode fazer, não, mas eles são princípios que ajudam você a melhorar a sua vida. Que quando você entende um princípio da palavra de Deus, aquele princípio, você com esse entendimento, você vai agir de uma forma diferente, as coisas começam a dar certo, a funcionar, e você não tem como não ficar alegre e feliz por isso. Há muito crente que está infeliz, que vive uma vida cristã infeliz, e isso é porque não entendeu ainda os princípios da palavra de Deus. Lê a Bíblia, mas não entende. Vive uma vida cristã irrelevante, triste, e acaba fazendo um monte de coisa errada na sociedade. Ainda vai dizer que é crente e faz um monte de coisas antiéticas, erradas. É enganador, faz maus negócios, perde um monte de coisa, porque não entendeu ainda os princípios da palavra, embora leia a palavra, não entende. E a gente só muda de comportamento, muda de atitude quando a gente entende. E se você hoje está entendendo que precisa ser enriquecido com experiências pessoais com Deus, está entendendo que precisa deixar de lado as coisas erradas que anda fazendo e que pode ter uma vida melhor, deixando essas coisas erradas chamadas pecado de lado e se permitindo ser purificado por Jesus, você poderá ainda experimentar ter os seus olhos abertos para enxergar coisas que até agora você ainda não enxergou. Por isso Jesus convida a dar uma passada na minha farmácia e compra o colírio e unge o teu olho com esse colírio para que você comece a ver as coisas. Depois que a gente tem esse tipo de experiência com Deus e pede a Deus, abre os meus olhos, pinga no meu olho o colírio da unção do Espírito. O colírio da unção do Espírito, assim como o colírio, quando pinga no olho, envolve todo o globo ocular, curando cada parte que está ferida. O Espírito Santo, quando enche a sua vida, ele percorre todas as áreas da sua vida e verifica onde precisa cura, onde precisa restauração, onde precisa melhorar alguma coisa, e ele vai agindo, dia após dia, mostrando pela palavra, pela oração, na comunhão com você. Ele vai dando experiências para você, ele vai perdoando os seus pecados, a sua vida vai sendo transformada e você vai experimentando essa vida nova com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, não há projeto de vida melhor para uma pessoa do que ser um seguidor de Jesus Cristo. É um chamado para uma vida extraordinária. Queremos ser uma igreja relevante? Perguntei hoje para os irmãos hoje de manhã, qual é a igreja mais importante do mundo? E pergunto para você hoje, qual é a igreja mais importante do mundo? E a resposta é você. Você é a igreja que Jesus está construindo. É a igreja que Jesus está transformando, melhorando e dando toda a capacitação necessária, porque você é importante. E é você que deve se tornar uma igreja relevante, porque por onde você passar, você é a igreja do Senhor Jesus. O Deus Todo-Poderoso está em você, e onde você está, Deus está presente, e as coisas são transformadas, são melhoradas por causa do Senhor. Ah, meus irmãos, olha que coisa incrível. Deus nos dá essa oportunidade de sermos luz, de iluminarmos a vida das pessoas. Se você sente que Jesus não está muito perto, presente na sua vida,
o texto diz: se você quer ser uma igreja relevante, compre o ouro refinado, tenha experiências com o Senhor. Compre roupas brancas, receba o perdão de Deus na sua vida. E receba a unção do Espírito Santo na sua vida, para que você possa enxergar as coisas do mundo espiritual, as coisas como elas de verdade são, para que as suas escolhas sejam melhores, as suas decisões sejam melhores, e o resultado disso, a sua vida seja uma vida abundante, uma vida maravilhosa de ser vivida. Eu trouxe essa lanterna, pedi um irmão aí para trazer, porque ela ilustra muito isso. A missão que nós temos. E nós precisamos de tudo isso porque nós temos uma missão que é iluminar. E eu vou pedir ajuda do irmão lá para desligar a luz, porque aí o efeito com a lanterna é mais bonito, né? Pode desligar a luz aqui na frente também, irmão. Aí a gente entende que nós fomos chamados para sermos luz neste mundo. E aí nós temos, como eu falei, né, cada um de nós aqui é uma lanterna de Cristo. E se estamos na escuridão e encontramos pessoas na escuridão, o que a gente faz? A gente vai acender a lanterna. Não está funcionando. Liga a luz lá, irmão, por favor. Irmão, irmã, é isso que acontece. Quando você não funciona, o mundo ri de você. Entendeu? E vai aparecer um irmãozinho para tentar ajudar. Vai aparecer, né? Vários vieram trazer o celular, tentar trazer, vamos ajudar o pastor lá, porque a situação ficou complicada. Mas a gente precisa avaliar o que está acontecendo com a nossa vida. Por que não está funcionando? Porque você foi criado para funcionar, para cumprir a missão, para iluminar. Vamos ver o que está acontecendo aqui, irmãos. Não ia funcionar, irmãos. Porque em vez de pilha tem pedra dentro. Aqui, ó. Um monte de pedra. Ao longo da vida, com as coisas erradas que a gente faz, a Bíblia diz que o nosso coração se torna um coração de pedra. E Jesus, quando Ele vem no nosso coração e vê na nossa vida, Ele tira isso. E transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne de novo. Ele nos dá vida de verdade. E aí a gente vai lá para 1 Pedro, no capítulo 2, onde Pedro vai dizer, olha, verso 22 do capítulo 1 ainda, ele diz, olha, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. E aí ele vai dizer, olha, por causa dessa transformação toda que Deus fez na vida de vocês, lá no verso 2, no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer, olha, portanto, meus irmãos, abandonem toda a maldade. São pedrinhas que a gente vai colocando ao longo do tempo na nossa vida, no nosso coração. A pedrinha da maldade, para ter que tirar fora, a pedrinha do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência. São pecados, são coisas erradas que a gente faz, que não é, alguém vai dizer, mas eu não matei ninguém, eu não roubo, eu sou do bem. Mas é uma pessoa fingida, é uma pessoa que fala mal dos outros, é fofoqueiro, é hipócrita, é invejoso. Todos nós temos os nossos problemas, irmãos, os nossos erros. A grande questão é que a gente não precisa viver dominado por eles. A gente pode escolher viver algo melhor. E ao invés disso, irmãos, ao invés de ter essas pedras, a gente pode decidir ter, então, aqui, ó, vamos ver o lugar certo aqui de colocar. As pilhas certas, são 3 pilhas pequenas, onde você vai fazer o quê? Vai comprar lá no shopping do Senhor,
O que é a primeira coisa? Ouro refinado pelo fogo, são as experiências com o Senhor. Vai comprar o que mais? Roupas brancas, o perdão dos seus pecados, dos seus erros. Vamos lá. E o colírio. E poderíamos também dizer, a sua vida sendo cheia da presença de Deus, cheio da graça de Jesus e cheio da unção do Espírito Santo. Vamos lá. Agora sim, pode desligar a luz lá, irmão. E aí você encontra pessoas que dizem para você, mas eu não sei o que fazer da minha vida. E aí você fala, vem cá meu amigo, vamos conversar. E aí nessa conversa Deus usa você e você começa a ser usado pelo Senhor e você vai iluminar a vida das pessoas. Deveria funcionar. Aí vai ter aquela pessoa que vai dizer, olha, muito lindo o que você está fazendo, mas isso não é muito verdade na sua vida não, né? Liga a luz lá, irmão, por favor. Ô, meu irmão, o que está acontecendo? Vamos ver o que tem aqui. As pilhas estão certas aqui. Mas olha aqui. Não ia funcionar. Olha o que encontrei aqui. Um pedaço de fita adesiva, transparente, imperceptível. Ninguém vai ver, ninguém vai notar. São aquelas coisas erradas que a gente faz e que acha que ninguém está vendo. Aqueles pecados ocultos, o salmista diz lá no Salmo 19, verso 12, quem pode discernir os seus próprios erros? E ele pede, Deus me perdoa os pecados, os erros que eu cometo sem saber. Às vezes você está ofendendo alguém e você não sabe que está ofendendo, mas está ofendendo. Tem coisas que você diz, que você fala, que machuca alguém e essa pessoa de repente começa a se afastar de você, ao invés de ela se aproximar, e você deixa de ser bênção na vida dela, deixa de iluminar a vida dela, deixa de fazer coisas boas por ela, porque você está fazendo algumas coisas erradas. E tem aquele pecadinho que só você acha que só você sabe, porque Deus já sabe dele. E talvez você poderia ser surpreendido que alguém já tenha descoberto. Mas você, claro, vai fazer de tudo para que ninguém descubra. Quero lhe dizer, meu irmão, a partir de hoje você pode ser liberto disso. Agora, tem pecado que a gente comete, que a gente quer se livrar, mas a gente não consegue sozinho. E aí a gente precisa de ajuda. E quero lhe dizer que você tem ajuda. Aqui nessa igreja você tem ajuda. Procure alguém de confiança, em que você confia. Abre seu coração e peça ajuda. Eu quero ajuda para me libertar disso. E você vai encontrar. Aí quando você se livra desse tipo de pecado também, aí você, cheio da presença de Deus, do poder de Deus na sua vida, cheio da graça de Jesus e cheio do poder do Espírito Santo, vai ter uma experiência um pouco diferente. Vamos colocar aqui. Pode desligar a luz, irmão. Será que vai, irmão? Quando você está com a sua vida correta, você se torna uma pessoa relevante na vida. Pode deixar desligada a luz. Músicos, venham cá, vamos cantar com a luz desligada, só com a luz da lanterna para a gente pensar aqui. Vamos ficar em pé, irmãos? E esse é o momento de você assumir um compromisso com Deus. Quero convidar a você a dizer, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero ter uma vida relevante, eu quero ser uma igreja relevante,
Eu quero iluminar a vida das pessoas, quero fazer coisas boas por elas, mas para isso eu preciso que o Senhor perdoe os meus erros, os meus pecados. Porque eu quero ser como um farol que ilumina essa sociedade. Eu quero que o Senhor encha a minha vida com o Teu Espírito. Abra os meus olhos. Essa é uma hora de você decidir isso, se você quer ou não. Jesus não obriga ninguém, mas aqueles que querem podem fazer.